já completei o tempo de contribuição necessário para conseguir minha aposentadoria. Eu posso parar de pagar INSS? Pessoal, dúvida muito recorrente que a gente recebe aqui no escritório. Talvez você saiba, talvez não. A Previdência teve uma grande reforma em 2019, trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, e consequentemente acabou instituindo algumas regras de transição. Regra de transição nada mais é, do que aplicar regras específicas para aquelas pessoas que já estavam contribuindo com a Previdência Social, para elas não serem totalmente prejudicadas. Quem começa a contribuir com o INSS depois da reforma da Previdência, depois do dia 13 de novembro de 2019, ele precisa cumprir obrigatoriamente uma idade mínima. Se a pessoa é mulher, 62 anos, se a pessoa, no caso, é homem, 65 anos. Depois nós temos algumas regras especiais, que é aposentadoria por deficiente, aposentadoria especial, aposentadoria dos professores e tudo mais. Mas, regra geral, depois da Previdência, da reforma, o homem tem que ter 65 anos e a mulher 62 anos. Mas para quem contribui antes, talvez é o seu caso, foi trazido algumas regras de transições. Entre essas regras de transições, a gente tem a regra dos 50%, nada mais é do que você contribuir 50% do tempo que faltava para você aposentar em 2019. Então, além dos 35 anos no caso do homem, tem que pagar mais 50% do tempo que faltava. Tem outra regra de transição, que é a regra de transição de 100%, que aí não aplica o fator previdenciário. Nesse caso, o homem e a mulher têm que contribuir 100% do período contributivo que faltava, mas ainda tem que ter uma idade mínima, no caso do homem 60 anos, no caso da mulher 57. Tem a regra de transição de pontos, e aí que começa a surgir as grandes dúvidas, Falei, doutor, olha, eu quero me enquadrar na regra de transição de 100%. Só que 100% do período que faltava para eu conseguir aposentar, eu já completei agora. Eu estou aguardando apenas a idade, como exemplo aqui do homem, atingir os 60 anos. Eu posso simplesmente aguardar a minha idade e deixar de pagar INSS, uma vez que eu já completei os requisitos necessários de tempo de contribuição? E essa dúvida que fica, pessoal, depende. Depende por quê? Depende do tipo de contribuinte que você é. Se você é contribuinte facultativo, sim, você pode fazer a sua opção, de deixar de contribuir com a Previdência e aguardar simplesmente a idade. Você vai ter alguns riscos, O primeiro risco que você vai ter é, se faltar muito tempo para você atingir essa idade, você pode perder a qualidade de segurado. E aí, se você vier a óbito, você perde todas as contribuições, os seus dependentes não conseguem receber uma pensão por morte, por exemplo. Se você sofreu algum acidente, e não tiver a condição de segurado, você não consegue receber o benefício por incapacidade. Então, assim, além de ser segurado facultativo, você tem que estar ciente dessa situação ainda, que se você esperar muito tempo, pode perder a qualidade de segurado e, consequentemente, pode perder benefícios. Então, talvez não seja tão viável assim. Precisa planejar para verificar se isso realmente é viável ou não, Uma outra situação, pessoal, é para as pessoas que não são contribuintes facultativos, ou seja, são contribuintes obrigatórios. Nessa situação, por mais que você já tenha completado os requisitos de tempo de contribuição e esteja aguardando apenas a idade, você não pode deixar de contribuir com a Previdência. A contribuição da Previdência é obrigatória, ela não é facultativa. Então, se você trabalha, é profissional liberal, tem carteira registrada, você não pode simplesmente falar para a sua empresa: eu não quero que mais desconta INSS de mim, ou eu quero dar baixa na minha carteira, você me paga por fora. Isso não dá certo. E por que não dá certo, pessoal? Você pode responder até por crime previdenciário, fraude previdenciária. As informações cruzadas entre Receita Federal e Previdência são totalmente vinculadas, Tanto que o INSS hoje ele funciona apenas para pagamento de benefício. Quem recebe todas as contribuições previdenciárias é a Receita Federal. Tanto que quando você vai gerar uma guia da Previdência, você tem que gerar pelo site da Receita Federal, A gente já explicou como faz essa geração de guia. E aí, qual que é o grande problema? Na hora que você vai declarar o seu imposto de renda, você fala que teve uma remuneração XYZ. Por exemplo, você é profissional liberal, trabalha como dentista, e você está falando lá no seu imposto de renda que você ganhou R$100 mil no ano, por exemplo, e não tem a contrapartida da contribuição previdenciária. Então é muito simples da Receita Federal te mandar uma notificação para você complementar, fazer o pagamento dessas contribuições. Você vai pagar multa, juro, correção monetária e ainda pode responder por crime previdenciário. Então, assim, pessoal, muito cuidado ao fazer qualquer tipo de situação apenas com informações da internet, porque não são verdadeiras. O único contribuinte que não é obrigado a pagar é o facultativo. E quem é o facultativo? Como que eu vou saber se eu me enquadro nessa situação?
Primeiro, se você não exerce nenhum tipo de atividade remunerada, você é um contribuinte facultativo. Se você só estuda, né? Por exemplo, não estou trabalhando, estou apenas estudando, você é um contribuinte facultativo. Ou seja, se você trabalha, exerce qualquer tipo de profissão remunerada, você já é um contribuinte obrigatório. Você já tem que contribuir com o INSS, você já tem que contribuir com a Previdência. Por mais que você já tenha contribuído, né, e cumprido todos os requisitos da aposentadoria que você pretende se aposentar. Não deixe de contribuir, que você pode correr um grande risco aí de responder por crime previdenciário, tá? E ainda ter que pagar todas as contribuições previdenciárias com juros e correção monetária, tá bom? Ficou com mais dúvidas? Deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou estar te ajudando ao longo da semana e consequentemente aí você vai ter mais esclarecimentos sobre os seus direitos. Vem com a gente que nessa semana tem vídeo novo ainda. Até lá! Tchau!